Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para fazer uma gravação para vocês de um papo super interessante que eu vou conversar com meu amigo, meu sócio, meu companheiro Leonardo Bueno. Estamos aqui na gravação deste podcast, ou melhor, MLBcast, mais um. E fico muito feliz da gente estar aqui porque mostra que a gente está empolgado com esse nosso projeto de passar para vocês principalmente o que as nossas experiências, o nosso dia a dia e passar também o que está de novo na advocacia empresarial, tá? Diante disso, eu os cumprimento e passo a palavra desde já ao meu amigo, meu sócio, Leonardo Bueno, para que ele faça os primeiros cumprimentos aí para a galera. Sejam mais uma vez bem-vindos, é um prazer estar aqui com vocês, compartilhando nossa experiência, nossa leitura de mundo, de cenário político, jurídico. Temos muitas coisas acontecendo no Brasil ao mesmo tempo e isso redobra a nossa atenção. O que não falta é trabalho e assuntos para a gente discutir aqui. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a advocacia empresarial, quais são os temas mais pulsantes, mais relevantes para o empresário, empreendedor, e onde ele deve tomar mais cuidado para que a sua atividade não seja comprometida ou que ela não seja prejudicada por surpresas no meio do caminho, né? Eu acho isso, você já começou chutando a porta, já falando para que a gente veio, né? Assim, que é uma forma, inclusive, para que o nosso público entenda que o podcast aqui é mais divertido, mas sem perder a seriedade do assunto, né? É uma conversa informal, mas que a gente tem muita seriedade aqui nos assuntos, principalmente no sentido de proteção dos nossos clientes, de prevenção com relação a litígio. É uma dica aqui, uma dica ali que possa ajudar o nosso público em geral e principalmente os nossos clientes, né? É um assunto que traz para nós, advogados, um enorme desafio, porque a gente ainda tem uma cultura muito defensiva em relação aos advogados. As pessoas ainda associam o nosso trabalho a situações de caos. Nós costumamos ser chamados ou lembrados quando o problema já aconteceu. Ao contrário do modelo americano, do modelo europeu, onde o advogado ele tem uma participação muito anterior. E isso traz uma vantagem inquestionável para o empresário, né? Porque os advogados têm uma sensibilidade de identificar quais são os pontos de tensão para resolvê-los antes dos problemas mais sérios acontecerem. Falando sobre o direito tributário, por exemplo, a gente consegue perceber que algumas operações não são tão seguras assim e que aquela operação pode gerar uma autuação fiscal que vem acompanhada de multa, cobrança de juros, o que acaba dobrando ou, em alguns casos, triplicando a obrigação tributária daquele contribuinte. Então, se um advogado especialista acompanhar o dia a dia da empresa, sem dúvida alguma, ele vai conseguir antecipar esses problemas e vai conseguir economizar um bom dinheiro e muitas noites de sono para esse empresário. Eu quero dar um passo para trás ainda, porque você tocou num ponto super interessante que eu acho que fica mais na parte cultural. Por que isso é uma questão do empresariado brasileiro? Ou existe uma diferença com o empresariado americano, europeu? Qual é a sua percepção com relação a isso? Porque concordo com você, porque aqui o empresário deixa a bomba estourar para depois chamar um advogado, né? E provavelmente lá não, né? Nos Estados Unidos e na Europa, de um modo geral, eles têm uma postura mais preventiva, mais de aconselhamento, né? Mais de ter o advogado do lado para aconselhar. É difícil encontrar uma única explicação para esse comportamento cultural que nós temos. Nos Estados Unidos, a gente vê isso nos filmes o tempo todo, quando alguém ameaça processar outra pessoa, eles levam isso muito a sério. E por quê? Porque o judiciário tem eficiência, os processos têm previsibilidade, eles têm uma expectativa de vida muito curta. Então, as pessoas querem evitar esse conflito litigioso, o que acaba valorizando muito esse trabalho de consultoria, de conciliação, de ajuste prévio ao problema.
Nós brasileiros estamos acostumados com a ideia de deixar tudo para a última hora. Nós temos uma crença popular de que não vai acontecer comigo. E isso tudo influencia essa cultura de enxergar o advogado como um apagador de incêndio. Só que, vamos combinar, apagar um incêndio quando ele está se iniciando é muito diferente de tentar apagá-lo quando ele já tomou a floresta inteira. Então, é difícil explicar, isso está muito enraizado, mas, sem dúvida alguma, o empresário que tem essa sensibilidade e essa iniciativa de ter bons advogados ao seu lado, vai prosperar e vai ter um mar mais calmo do que aquele que deixar as coisas para a última hora e esperar o pior acontecer. Você está tocando num ponto que a gente trabalha lá no escritório, né? Que é a mediação, os acordos, a negociação e a arbitragem também. A gente já fez várias arbitragens e várias mediações também, porque são formas adequadas de solução de conflito, né? Que nos permite alcançar uma solução mais rápido, mais célere e por especialistas, né, na maioria dos casos. Então a gente trabalha com isso lá no escritório e temos tido muito êxito nas demandas que no primeiro momento seriam voltadas para o judiciário, a gente consegue resolver fazendo uma negociação, fazendo um acordo, ou se às vezes também é o caso de ingressar com uma arbitragem. Então eu acho que essas formas de solução de conflitos são muito boas também para implementar aqui no Brasil, que já está ocorrendo esse movimento, né? Como você sabe, eu sou diretor do Comitê Brasileiro de Arbitragem e a gente busca divulgar e democratizar o conhecimento a respeito da mediação e também da arbitragem, né? Essas soluções alternativas trazem um benefício imenso para as partes envolvidas. Primeiro, porque permite que as partes participem mais ativamente do processo. Segundo, porque são especialistas que compõem aquele grupo que vai julgar e vai resolver o conflito entre as partes. Quando a gente pensa no judiciário, a gente não pode esquecer que estamos ali diante de um servidor público que é multidisciplinar, que nem sempre tem uma técnica apurada para o assunto que precisa ser resolvido. Junto com esse assunto, há milhares de outros aguardando solução, e isso tudo torna esse conflito judicial imprevisível. Imprevisível em relação a tempo, porque nunca se sabe quando uma ação judicial vai ter fim, e imprevisível em relação ao resultado. Muito se diz por aí, um jargão político, de que cada cabeça é uma sentença. E é bem por aí, né? Se você parar para pensar, aquela ideia que tentaram implementar na nossa cabeça durante os anos de faculdade, de imparcialidade do juiz, não existe. Vamos imaginar a seguinte hipótese. Um magistrado que tem na família uma pessoa com deficiência física, seguramente vai transferir essa experiência pessoal dele para um caso que versa sobre esse assunto, que envolve alguém com deficiência física. Então, no judiciário, tem muitas variáveis que fogem ao controle das partes. Você tem o grande volume de processos aguardando solução, que não permite uma dedicação mais precisa, mais detalhada do seu caso. Existem a formação cultural, social, espiritual, religiosa de cada juiz que vai analisar o caso. Não há unidade ou uniformidade em relação ao custo do processo no Brasil. E aqui eu chamo a atenção para um ponto muito importante, porque no Distrito Federal, por exemplo, eu posso dizer que temos ali uma despesa muito mais honesta, muito mais razoável com o custo do processo. O que você está chamando de custo? São as custas, a contratação de advogado, sucumbência, isso? Digo, mais em relação às custas, né, processuais, que é um critério objetivo. Aqui no Distrito Federal, a gente tem números que são bem razoáveis. No Rio de Janeiro, os números são absurdos. Posso dizer que um mesmo caso, se fosse tramitar em Brasília, custaria R$1.000, no Rio de Janeiro custaria 15, 20 mil reais. E isso acaba inviabilizando o acesso à justiça. É outro problema que nós temos e que ninguém parece querer resolver. Parece que o tribunal intencionalmente tenta filtrar o direito das pessoas pelo valor econômico da causa. E isso deveria ser evitado a todo custo. Com relação a isso, eu vou
ter que discordar de você, porque, assim, o custo, ele influencia na tomada de decisão. Exemplo, você estava colocando aí um caso de R$1.000, em que aqui, lá no Rio de Janeiro, seria R$15.000. Isso faria com que a pessoa pensasse pelo menos 2 vezes se vai ingressar ou não em juízo. E se ela ingressar, tem sucumbência recursal, isso tudo para o litigante refletir se vale a pena ou não, porque só vai valer a pena mesmo se ele tiver uma grande probabilidade de êxito. Aí você pode falar assim, não, mas o juiz da primeira vara decide um jeito, da segunda decide outro, mas para que ele ingresse em juízo, a parte vai ter que pensar pelo menos 2 vezes. Mas e se não tiver recurso? A gratuidade de justiça está aí para quem quiser pedir, né? Quem quiser requerer. Então, eu acredito que é uma das saídas. Mas eu acho que a grande questão está na parte cultural do brasileiro sempre querer litigar a qualquer custo. Entendeu? Assim, não é tão com relação às custas do processo. Mas isso é um assunto para outro episódio que a gente pode gravar, que a gente vai gravar certamente, numa outra oportunidade. Eu queria conversar também, que eu estou sabendo que você, lá no escritório, você é responsável por fazer holding familiar, holding para todo lado. Vamos conversar sobre isso? O que você pode destacar, principalmente para o empresariado que está querendo fazer uma holding? Qual é a principal medida que ele pode tomar? Vamos lá. A holding, ela é uma entidade empresarial multifuncional. Ela pode ser configurada conforme a necessidade das pessoas envolvidas. Vamos pegar a situação do empresário, em que exerce uma atividade empresarial, é a principal fonte de renda, de receita desse empresário e, naturalmente, existe um risco relacionado a essa atividade. Risco trabalhista, risco tributário, risco contratual. São muitos riscos relacionados em que qualquer atividade empresarial atrai. Então, neste caso em especial, o empresário poderia se utilizar de uma estrutura societária chamada holding para separar o que é patrimônio pessoal do patrimônio que é específico e que é destinado à atividade empresarial. Porque vamos pegar a Justiça do Trabalho como um exemplo, que é muito agressiva. Normalmente pró-trabalhador. No sentido de proteger o trabalhador. Os atos jurídicos acontecem com muita rapidez e às vezes a sua empresa tem um problema e quem acaba respondendo por ela é a pessoa física, o sócio, o seu patrimônio pessoal, o que não deveria ocorrer. Pessoas físicas e pessoas jurídicas são 2 entidades jurídicas completamente diferentes. Então, a holding traria esse benefício de separar o que é patrimônio pessoal do que é, de fato, relacionado à atividade empresarial. E veja que isso não se confunde em nada com fraude, com tentativa de frustrar o credor, com tentativa de frustrar execuções ou pagamento de dívidas. Porque existe um corte que é muito importante nesse momento de implementação da holding. A gente faz um trabalho prévio de identificar se existe algum risco, se existe algum crédito constituído, se tem algum credor que se apresentou. Por quê? Nesses casos, se a holding for implementada e nela forem inseridos os bens da pessoa física, o judiciário pode interpretar como uma tentativa de fraude e desconstituir toda essa operação para proteger o direito do credor. Então, a holding não é absoluta. É necessário que a gente faça um trabalho prévio muito rigoroso para ter certeza de que esse movimento de abertura da holding e de transferência dos bens para a holding pode ser feito sem nenhuma exposição ou risco de fraude a credor ou fraude à execução. E, sem dúvida, um dos maiores benefícios desse tipo de organização patrimonial é evitar os custos de um processo de inventário quando os sócios partirem desse plano, o que vai acontecer com todo mundo. Um outro problema cultural que nós temos no Brasil, evitamos falar sobre a morte. É verdade. Postergamos ao máximo essa conversa e ela só vem à tona depois que algum parente... após a passagem e após os problemas surgirem. E ali já não há muito o que ser feito.
é processo de inventário, é imposto de transmissão causa mortes, é conflito entre herdeiros, é bloqueio de conta e dificilmente um advogado vai conseguir reverter isso. Muitas vezes, os inventários se arrastam por décadas. Por quê? Os herdeiros não entraram em consenso, cada um interpreta a vontade do pai ou da mãe de uma forma, ou porque falta recurso para que eles acessem o patrimônio. Sim. Então, vamos citar um imóvel de R$1 milhão. Num cenário tradicional do inventário, pagaria 8% de imposto ITCMD, transmissão, causa-morte, doação, para que o herdeiro tenha acesso a esse patrimônio. A gente está falando de R$80 mil. Nem todo mundo tem essa disponibilidade de caixa ou está se organizando financeiramente para ter essa disponibilidade de caixa no evento morte. Então, o patrimônio fica preso dentro de um processo de inventário até que surja a oportunidade, um dinheiro para tirar o nó. Nesse momento aparecem os exploradores oferecendo quantias ínfimas, muito aquém do valor do bem, para que ele simplesmente possa resolver o inventário e depois entregar o bem para outra pessoa. A gente até brinca, né, lá no escritório, que a pessoa, quando está viva, tem que fazer uma hold. Aí é com o Leonardo. Quando tiver falecido, aí é comigo que vamos tratar do inventário também. Eu cuido dos vivos e dos mortos. Mas, tirando aí a nossa brincadeira interna, o processo de inventário ele é muito traumático, né? Muito. Quando você se antecipa a esse movimento, você cria a empresa, estabelece as regras de sucessão, quem vai ficar com determinado bem, quem será o administrador. Isso é organização. Você diminui a chance de haver algum conflito entre esses herdeiros. Isso é um ganho de tempo e de dinheiro imensurável. Se todo mundo tivesse o cuidado de botar na ponta do lápis o custo de se organizar com planejamento e o custo de resolver após a morte, sem dúvida alguma, faria sua própria holding, porque os benefícios são inquestionáveis. Felizmente, né, houve uma mudança aí que os inventários agora podem ser feitos via cartório. Isso ajuda demais a tirar o inventário que era judicial, necessariamente judicial, porque agora pode ser feito via cartório. Os cartórios, acho que do Brasil inteiro, estão muito proativos no sentido de querer ajudar. Mas, de fato, assim, é muito trabalho, muito custo até que se resolva um inventário com a divisão de bens para os herdeiros, né, e para o inventariante de um modo geral. O que pouca gente sabe, hoje, no exato momento em que alguém morre, o Sistema Financeiro Nacional recebe uma comunicação do cartório noticiando o óbito para que o sistema financeiro faça o bloqueio das contas dessa pessoa que faleceu, imediatamente. Então, os herdeiros não conseguem acessar os recursos que estavam ali e muitas vezes falta dinheiro para fazer o básico, que é o funeral. Sim, sim. E a família tem que se reorganizar, buscar ajuda de amigos ou de parentes, empréstimo, às vezes recorrem a financiamento bancário, porque as contas foram bloqueadas. Tudo estava centralizado nessas duas pessoas, pai ou mãe. Sim. Quando um falece, surge o caos. Se essas pessoas tivessem se organizado por meio de uma holding, a gente não teria um impacto tão grande do falecimento da pessoa física, porque o patrimônio estaria todo centralizado na empresa. Sim. Ele não se movimenta, ele continua. A saída de um sócio provocaria a redistribuição das suas cotas ou da sua participação na empresa, mas o patrimônio continua disponível para a empresa, que é a sua dona, e receita, conta bancária, aluguel, tudo isso continua funcionando sem nenhum constrangimento e sem nenhuma trava. Um grande benefício desse modelo societário. Você tocou no assunto aí da alíquota aqui no DF para transmissão do bem causa-morte. Assim, você tem uma ideia de como isso vai ficar com a nova reforma? Porque a nova reforma vai, assim, quer queira, quer não, vai transformar o sistema financeiro brasileiro, o sistema tributário, de um modo muito
considerável, ainda que de uma forma catanha ainda, mas já está transformando, né, o sistema tributário de modo geral, né? A unificação dos tributos, o aumento de uma alíquota aqui. O que você pode falar para a gente aí a respeito disso? Vamos lá. Quando a gente fala em sucessão, temos um imposto principal, chamado ITCMD, Imposto Transmissão Causa Mortes ou Doação. Sim. Algumas famílias preferem se organizar fazendo uma doação em vida dos bens para os herdeiros, mas isso também gera um custo financeiro. No caso do Distrito Federal, a gente tem uma alíquota para doação de 4% e para transmissão na causa mortes, 8%. Essa alíquota, ela pode ser progressiva. Pode ser progressiva. É uma faculdade. É o Estado que vai definir em que caso essa alíquota será progressiva. O Distrito Federal optou por alíquotas fixas. O Rio de Janeiro, por exemplo, escolheu a progressividade. Então, a alíquota aumenta a depender do valor dos bens que serão transmitidos na sucessão. Entendi. A reforma tributária surgiu com uma novidade e, a partir de agora, todos os estados devem implementar progressividade. Ou seja, quanto maior o patrimônio, maior a alíquota. Isso já está resolvido. O que ainda não se resolveu e que depende de lei complementar, que será editada nos próximos meses, é até quanto a alíquota pode chegar. Não temos nada ainda, não temos um rascunho dessa lei complementar, mas há a expectativa de que essa alíquota pode chegar até 20%. Essa expectativa vem das discussões, dos grupos de trabalho, das intenções do atual governo de arrecadação. Então, a mão do Estado vai ficar mais pesada para o herdeiro depois da sucessão. Agora imagine um patrimônio construído a vida inteira, com muito cuidado, com sofrimento, com muita renúncia, será entregue em 20% para o Estado que, vamos combinar, não contribuiu com absolutamente nada. Ao contrário, dificultou a vida do empresário ao máximo e ele resistiu. Então, para mim, parece algo imperdoável. Se as pessoas têm a oportunidade de se antecipar a esse problema, se organizando por meio de planejamento, fazendo uma holding. E ainda existe muita resistência, né? Talvez eu acredito que as pessoas nem saibam como é mais prático, mais fácil, mais benéfico para as próprias pessoas fazer uma mudança como essa. Só colocar, fazer um contrato social e... Obviamente, tem outras questões, mas talvez eu acredito que muitas pessoas não façam porque não têm conhecimento e é justamente isso que a gente está querendo fazer, para que procurem os advogados, se envolvam nessa questão da holding, que ela é fundamental para uma organização patrimonial, seja do empresário, seja de uma família mesmo que não tem um empresário. É uma forma legal, lícita de você organizar os bens que você tem. Ainda que seja apenas um apartamento ou 2 apartamentos pequenos ou uma casa, eu acho que vale a pena de fato, né? Sem dúvida. E uma curiosidade sobre o dia a dia desse trabalho. Normalmente, quem se aproxima e quem tem interesse nessa organização são os filhos. Sim. Então, a primeira reunião acontece com os filhos, herdeiros e potencial, para entender como é que funciona esse jogo. Eles saem convencidos de que precisam se organizar e prometem voltar depois com os pais para que, enfim, a gente possa avançar nessa conversa. E muitas vezes as pessoas não voltam. A justificativa é quase sempre a mesma. Os pais imaginam que os filhos estão querendo tomar o patrimônio. Muitas vezes é verdade, né? Que os filhos querem escantear, deixar os pais de lado. Que os filhos estão planejando a morte dos pais. E nesses casos não há santo que faça o
os pais mudarem de ideia. Mas nem sempre esses pais têm a informação de que nesse tipo de organização eles não vão perder o controle. Longe disso, existem formas de você manter os pais ou os donos do patrimônio como administradores, como os responsáveis pela condução da empresa. Sim, claro. Ainda que os bens sejam transferidos para dentro da empresa, é possível que o contrato ou o estatuto social dessa empresa garanta que algumas pessoas terão uso vitalício desses bens. Ou seja, nada muda. Aí vem um pouco, só te cortando, vem um pouco também a criatividade de quem elabora uma holding e também tem uma relação muito próxima com contratos, né? Porque eu acredito que uma holding, o fundamento principal dela é um contrato. Ou seja, é a forma em que o operador, né, o advogado, o consultor jurídico pode fazer de tal forma que vai beneficiar o seu cliente. E essa é uma questão muito relevante, porque não existe fórmula pronta. Isso. Cada contrato social ou estatuto social de uma empresa holding é diferente do outro. Ele precisa tratar das características daquela instituição familiar. Sim. Às vezes, a motivação é um filho problemático que precisa ser protegido para não desconstruir o patrimônio dos outros herdeiros. Sim. Às vezes, o objetivo é você fazer a proteção dos bens em relação à atividade empresarial. Sim. Às vezes, e tem acontecido bastante, o objetivo é permitir que um pai ou uma mãe que esteja com um estado de demência avançado não se submeta a um processo de intervenção, porque ele será incluído como sócio dentro da empresa e os outros sócios vão tocar a vida normalmente. Se essa pessoa estiver fora de uma holding, se essa pessoa perder a sua capacidade civil ou jurídica, sim, necessariamente haverá uma intervenção. As pessoas ficam reféns de um herdeiro, de um juiz tomando decisões por essa sim pessoa. E isso, mais uma vez, traz um transtorno e um desgaste muito grande para a família. Muito bem, vamos aqui passar fazendo um corte um corte rápido aqui para Tramontina. Eu não ia falar Tramontina, senão a gente ia fazer um merchan para Tramontina, mas já foi. Tramontina. Se contratar, a gente continua repetindo esse verbete e fazendo essa propaganda para vocês. Tá certo. Mas eu queria tratar também sobre a evolução, né? As inovações que a gente tem, que o escritório também tem, de inteligência artificial, gamificação, vários assuntos que já estão no presente do nosso escritório também, né? Como a utilização da inteligência artificial, ChatGPT e várias outras ferramentas que eu diria inovadoras, mas que o escritório está buscando acompanhar isso também, né? Sem dúvida alguma. São soluções de tecnologia que, se forem utilizadas de forma intencional e de forma estratégica, contribuem muito para o resultado. Eu vejo muitos advogados inseguros, com medo de serem substituídos por robôs, mas estamos muito longe dessa realidade. A gente ainda precisa do ser humano ali por trás da ferramenta para dizer como ela vai ser utilizada. Uma vez eu estava fazendo um artigo e eu olhei para uma palestra de um conhecido aí, muito famoso, um expositor, e ele falou justamente isso. Falou que, olha, algumas profissões não serão afetadas com o IA. Aí o entrevistador perguntou para ele, mas por quê? Porque a máquina não tem sentimentos. E aí ele fechou, né, falando assim que a sensibilidade, o sentimento é super importante na hora de comandar a máquina também. Se você alimenta, ela vai te dando as respostas que você quer. Mas o sentimento, a sensibilidade, eu acho que é fundamental porque somos seres humanos, né? E a máquina, obviamente, não é. E o nosso trabalho como consultores jurídicos, advogados, é muito sentimento, não é? Sim. Com o tempo e com a maturidade que a vida e a profissão nos trouxe, a gente consegue identificar que muitas vezes o conflito não é jurídico. Com certeza. Na verdade, as partes têm um problema pessoal que está inviabilizando a melhor solução. Então, quando a gente enxerga isso, a gente identifica esse problema pessoal, a gente entrega uma solução completamente diferente, não é? Imagine um caso onde dois irmãos estão brigando por conta de um patrimônio
que muitas vezes é suficiente para resolver a vida de todo mundo. Mas um dos irmãos tem um apego muito grande com um determinado bem, um carro. Porque é a memória afetiva dele, é a melhor lembrança que ele tem do avô que levava ou buscava ele na escola. E ele não está disposto a abrir mão disso. Isso não tem valor dentro do inventário. Se você analisar sob o ponto de vista jurídico, é um bem material, antigo, com valor irrelevante, se você considerar todo o resto, valor financeiro, e que está travando a distribuição do resto. Mas sentimentalmente, isso tem uma relevância. Tem relevância. E se você entende que é isso, você cria formas de compensação dentro do processo, dentro dessa redistribuição. Mas esse olhar só vem com a experiência. Não tem lei, não tem jurisprudência, não tem nada que resolva esse conflito, que é sentimento. Isso reforça a sua ideia de que a inteligência artificial nunca vai substituir esse nosso trabalho de composição, de leitura de pessoas, de entregar para as pessoas segurança. Às vezes é só uma segurança emocional que a pessoa está querendo. Quantas vezes pessoas já foram no nosso escritório em busca de uma solução para o caso, quando na verdade era uma resposta mais emocional do que propriamente jurídica ou sei lá, política. Quantos clientes só querem que a gente atenda a chamada na hora que ele ligou porque ele está emocionalmente instável. Ele teve uma briga com alguém da família e ele precisa saber desabafar, né? Se aquela acusação é juridicamente viável ou não. Sim. E você, calma, diz que aquilo não funciona dessa forma, para que ele não se estresse com esse assunto, porque juridicamente não tem viabilidade nenhuma. E o cliente responde: eu só queria ouvir isso. Muito bem. A inteligência artificial não vai substituir. Já existe robô que atende ligação, que manda mensagem de WhatsApp automaticamente. O chatbot lá, ele responde à medida que você vai entregando informações. Sim. Mas em nenhuma hipótese ele vai trazer essa segurança. Ele vai trazer esse conforto para o cliente. Com certeza. E é um ponto super importante, né? Que o escritório, né? O Machado Leite Bueno já está na crista da onda com relação à parte tecnológica, à parte de inovação, né? Então, isso, eu fico muito feliz. Nós temos todas essas soluções implementadas dentro do escritório. Isso contribui para maior eficiência no acompanhamento dos processos, controle de prazos, arquivo de documentos, mas no final do dia ainda há uma contribuição humana quase integral. E essa é uma característica do nosso escritório. Eu finalmente cheguei num ponto da carreira que me entregou tudo aquilo que eu fantasiei quando escolhi fazer direito. Sim. Naquele momento em que eu escolhi a carreira, decidi que seria advogado, eu imaginei o conselheiro, o consigliere, aquela pessoa muito próxima do seu cliente, aquela pessoa que dá esse conforto, que senta para almoçar, que sai para jantar, ou às vezes que viaja com o cliente que só quer uma companhia para que vocês possam ter uma interação social. Sim. E é isso que a gente tem feito no escritório, né? Tivemos oportunidade de trabalhar em grandes escritórios, viemos da mesma escola e nunca tivemos a ambição de nos distanciar dos clientes. É verdade. E pagamos um preço caro por isso, né? Sem dúvida alguma. Porque muitas vezes a gente poderia, desculpa até te cortar, a gente poderia delegar isso para advogados recém mais formados, estagiários. Acredito que alguns escritórios façam isso, né? E eu não estou julgando não, mas pagamos um preço alto nesse atendimento personalizado que assim, demanda muito esforço da nossa parte. É uma entrega muito pessoal. A nossa disponibilidade é de 24 horas por dia, mesmo para assuntos que não são de nossa especialidade. Criminal, por exemplo. Muitas vezes o cliente, ele sabe que nós não atuamos na área criminal, mas ele quer que a gente participe do assunto, quer que a gente indique alguém da nossa confiança para exercer o trabalho, entendeu? E isso tem valor. Com certeza. Não é preço, isso tem valor. Mas a resposta que a gente tem dos nossos clientes é muito positiva.
porque a gente vê no semblante, na linguagem corporal, a satisfação, né? A tranquilidade que a gente consegue transmitir, né? Às vezes eles estão ali no meio de um litígio dentro da empresa, na correria, a gente fala, calma, coloca a bola no chão, deixa comigo, eu vou resolver isso para você. Ontem mesmo um cliente me procurou muito preocupado porque havia notícia de que tinha um bloqueio judicial na conta dele. Eu falei, calma, me deixa investigar. Revisei todos os nossos procedimentos e falei, olha, não é nada que está sob a nossa supervisão, mas eu desconfio de onde veio isso. Vocês têm algum passivo trabalhista? E tinha, sob os cuidados de outro advogado, o que não me impediu de correr atrás da informação. Levantei, confirmei que a ordem tinha vindo desse processo, apresentei todos os documentos, o cliente ficou super satisfeito com a iniciativa, falou, mas eu não sabia que você atua nessa área. Eu falei, mas eu não atuo mesmo. Agora, eu sou seu advogado e eu não vou ficar omitindo ou me esquivando do trabalho porque está com outra pessoa. Eu quero que você tenha respostas. Se você achar que eu devo intervir, que eu devo falar com um advogado, estou à disposição. Do contrário, converse com ele, peça para que ele toque lá da melhor forma possível. Então, isso nos coloca numa posição diferente de mercado. Sim. Eu pessoalmente tenho visto um crescimento muito grande da advocacia no digital. As pessoas estão vendendo teses no digital por meio de Google Ads, Facebook, Instagram, patrocinado, e elas estão se distanciando das pessoas. Sim. Muitas vezes o cliente nunca te viu e nem vai ver. Ele está se comunicando com um robô, com um chat automático. E isso me distancia do meu propósito, que é trazer conforto e segurança para o cliente. Eu acho importante a gente colocar também que atendemos de um modo geral os nossos clientes, tipo um litígio societário, um litígio trabalhista, porque no nosso entender é aquilo que você colocou, é fundamental que o cliente confie na gente, confie no nosso trabalho de qualidade e principalmente saia satisfeito, porque como assim, a gente tem uma reunião semanal e eu deixo claro a necessidade da gente conseguir captar o cliente. É muito difícil a vida do advogado. A gente consegue captar o cliente e já tem aquela negociação que é difícil. Puxa daqui, puxa dali, ingressa e aí tá bem, ou negocia, aquela coisa e tal. Chega no final, o cliente normalmente gosta do trabalho, mas a gente quer outras coisas, a gente quer explorar o próprio cliente, né? Isso que é o grande fascínio da coisa. Você já tem o cliente, ele confia em você e você já está querendo outra coisa do próprio cliente, né? Para que a relação fique mais próxima, que fique mais de confiança mesmo. E a gente faz muito isso, né? Os nossos clientes, vamos explorar os nossos clientes, no sentido de o que você está precisando nessa área, nessa outra área, isso é uma parte mais de gestão, né, do escritório, mas eu acho importante a gente colocar isso porque de fato é o que acontece, né? Em alguns casos a gente paga um preço pela nossa eficiência, né? Porque o cliente chega numa situação de desorganização, descontrole, sem saber exatamente o que está acontecendo sob o ponto de vista jurídico, se tem ações, se não tem, qual é o risco de exposição, se tem bloqueio, se tem execução tributária. Somos contratados. Sim. Organizamos a casa, trazemos eficiência e somos demitidos porque a gente foi tão bom no que fez então que ele acha que não há mais necessidade de contar com o nosso trabalho. Olha, vocês organizaram tudo para mim, obrigado e até a próxima. É o preço que a gente paga, mas, enfim, em nenhuma hipótese a gente vai vender dificuldade ou vai inventar o tempo, esticar o tempo, simplesmente para sustentar um contrato de honorários. Eu prefiro ser eficiente e ser demitido por isso do que ser mantido pela minha ineficiência. Isso é a diretriz do escritório, né? Vamos finalizando, então? Até porque isso é a advocacia empresarial, né? Voltando ao ponto. O empresarial cuida do empresário de um modo geral, né? Em todas as áreas possíveis que ele pode ter um problema. Talvez você não tenha percebido a importância do que você disse. A advocacia empresarial cuida do empresário. Sim. Não é da empresa. No final do dia,
Quem está perdendo noite de sono é o empresário, é o CPF. Boa. Não é o CNPJ. Muito embora o contrato seja formalizado em nome da empresa, é do empresário que a gente tem que cuidar. É isso mesmo. Das suas dores, das suas preocupações, dos seus projetos, do seu planejamento. A empresa é uma caixa, ela não tem vida. Então, focamos o nosso trabalho nas pessoas. Um minutinho para você despedir do pessoal, falar as suas conclusões. Eu gostei bastante dessa nossa conversa. Acho que, como sempre, é muito proveitosa. Espero que todos gostem também. Vai lá, fecha aí para a gente finalizar esse episódio sobre advocacia empresarial, experiências e inovações. Eu vou encerrar o episódio de hoje com uma citação muito tradicional no nosso ambiente jurídico, que é: a advocacia não é para os covardes. É muito importante que você encontre um advogado em que confia, um advogado que tenha disponibilidade para te atender e um advogado que te entregue resultado. Eu tenho absoluta certeza que, se você encontrar esse profissional, ele vai melhorar a performance do seu negócio e vai te trazer noites de calmaria e vai trazer de volta o seu sono. Isso não tem preço, isso tem valor. Eu tenho absoluta certeza que, no momento de crise, você gostaria de ter pago o que o seu advogado pediu para evitar aquele problema. Então, estamos à disposição. É sempre um prazer estar aqui, bater um papo com meu sócio, trazer informações para a nossa audiência, e continuamos firmes e fortes no nosso propósito, que é de ajudar pessoas. Muito bem. Pessoal, da minha parte também eu queria agradecer todos que estão nos vendo em mais um episódio do MLBcast. Acho que foi super interessante, várias dicas, várias ideias que surgiram aqui, e quero ressaltar uma coisa, né? O Machado Leite Bueno está em todas as plataformas: Orkut não? Orkut já não é. Instagram, LinkedIn e Facebook. Que mais? Spotify também? E o nosso podcast. Muito bem. Para quem não quer assistir, só quer ouvir. Então, YouTube também, então. Estamos em todos os lugares. Muito bem. Até a próxima. Um grande abraço. Tchau.